Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir, não tem escolinha hoje, né? Hoje não, né? Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus 15, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 14. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra. Aleluia. Espírito Santo, vem ministrar no nosso espírito. Vem, Senhor, nos dar o entendimento da Tua palavra, Aleluia. para que possamos ouvi-la, para que possamos entendê-la, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derruba, arranca, Senhor, todas as vendas, todos os véus que ainda possam existir na nossa mentalidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parabenizou o irmão, né, por ter saído nessa noite fria, né? Nessa noite gelada. Dá parabéns, seu irmão. Parabéns, irmão. Você é corajoso. A gente é muito doidão, né? Porque na hora que todo mundo quer voltar para casa, todo mundo quer ir para casa para ficar na frente de uma lareira, quer ficar debaixo das cobertas, quer dormir. Enfim, a gente está saindo para ir à casa do Senhor, para ir cultuar, para ir adorar o Senhor. Então tem que dar os parabéns para os irmãos que conseguem vencer os impedimentos da natureza, né? Mas se for assim também a pessoa vai se desviar, todo o inverno é bravo, né? Então a gente já faz parte da nossa estirpe de enfrentar o inverno. Vamos lá então. Mateus 15, verso 8 a 14. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Então, queridos, nós vamos mergulhar no nosso coração nessa noite a respeito da finalidade do Evangelho. Jesus, quando ele veio entre nós, Cristo abordava quase sempre dois únicos temas em tudo que ele pregava. Às vezes a gente comenta sobre isso e se pergunta: o que fazer? O que fazer para atrair as pessoas? O que pregar? O que pode ser usado para atrair as pessoas? E você percebe que quando Cristo enviou os discípulos pelas aldeias, quando ele orientou os seus discípulos sobre de que forma eles deveriam exercer o seu ministério, Jesus nunca disse para eles assim: bom, vocês agora vão sair pelas aldeias, vocês agora vão sair pelas cidades, e aí vocês vão chegar numa cidade e vocês vão marcar uma campanha. Chegam lá e divulguem que vocês vão fazer uma campanha de cura divina. Ou vocês vão lá e digam para eles que vocês vão fazer uma campanha da revelação. Ou digam que vocês vão fazer uma campanha de prosperidade. Jesus nunca deu esse tipo de orientação aos seus discípulos. Mas ele disse para eles: vocês vão e vocês digam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a única palavra, a única mensagem que Jesus disse para que os discípulos pudessem ministrar, a única palavra que eles tinham que pregar era o arrependimento. Jesus, a única palavra que ele deu para os discípulos. Então os discípulos foram pelas aldeias, foram pelas cidades, e onde eles passavam, eles manifestavam o reino. Eles não apenas falavam, eles manifestavam o reino.
Porque muitas vezes muitas vezes as pessoas são convidadas para uma campanha de cura, mas ninguém é curado. E aí quando ninguém é curado, eles dizem assim: você não teve fé, irmão. Mas ele não, ele mandou os discípulos e ele disse para eles: curai os enfermos, expulsai os demônios, ou seja, vocês manifestem. Ao invés de vocês falarem, vocês façam. E aí sim, quando vocês forem falar, vocês falem sobre arrependimento. Então Jesus, ele abordava quase sempre dois temas. Ele falava do reino e do evangelho. O reino porque ele veio para mostrar o seu governo. E o evangelho porque o evangelho é a constituição do reino. Ele queria ensinar o que era o reino de Deus. E como que ele iria fazer isso sem explicar qual era a constituição do reino, como é que o reino funcionava, de que jeito o reino funcionava. E nós percebemos que o evangelho que Jesus ensinava, o evangelho que Jesus demonstrava, ele era um evangelho que era um evangelho inclusivo, ou seja, ele acolhia as pessoas. Então a grande diferença entre o evangelho que Cristo pregava, entre o reino que Cristo pregava e ensinava, e aquilo que nós vemos na religião, a grande diferença está aqui. A religião, ela acolhe todas as pessoas que se enquadrem dentro do que elas querem. A todas as pessoas que elas preenchem uma figura, uma imagem que eles desejam. Então, se o camarada ele é uma pessoa que trabalha, que tem recursos, que está bem na vida, que tem uma certa posição social, esse a religião acolhe. Mas quando foge desse padrão, aí ela não quer muito bem, porque é o pobre, é o necessitado, é isso, é aquilo. Já Jesus, quando ele vem falar do reino, ele apresenta um reino que não exclui ninguém. Ele apresenta um reino que é inclusivo, né? A pastora tem estudado muito sobre isso nas aulas dela de história, sobre a escola inclusiva, que trata das crianças com determinadas deficiências, que a escola precisa trabalhar e tratar com essas crianças. Pois muito antes daquilo que ela aprende hoje no seu curso, na faculdade, Cristo já anunciava um reino que era inclusivo. O reino que Cristo falava era um reino que acolhia todo tipo de pessoa, principalmente os marginalizados. A palavra de Deus diz, por exemplo, quando as crianças quiseram se aproximar de Jesus, e os discípulos eles se incomodavam porque as crianças faziam barulho, e uma das coisas que a religião gosta é que tudo esteja em ordem, né? Nada pode sair do lugar. Então as crianças faziam barulho, as crianças queriam chegar perto de Jesus, e os discípulos repreendiam as crianças. Os discípulos, eles chamavam a atenção das crianças. E aí Jesus viu isso, e disse para eles assim: deixai vir a mim os pequeninos. Deixe que eles venham a mim. Deixe que eles se aproximem de mim. E a palavra diz que Jesus então os abençoou. Jesus abençoou as crianças, ele deu atenção às crianças. A palavra de Deus, ela diz que Jesus sentava-se à mesa com todo tipo de pessoa. Então ele não excluía ninguém. Numa das ocasiões, Jesus estava numa festa. Na festa, quando Levi foi chamado para seguir ao Senhor, não sei se você já leu isso nos evangelhos, a palavra diz que Levi estava lá. Ele era um cobrador de impostos. Ele estava sentado à mesa cobrando os impostos quando Jesus passou. Então, normalmente, os judeus não conversavam com os cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos, eles serviam a Roma. Mas Jesus não. Jesus chegou e ele começa a conversar com Levi, começa a conversar com aquele homem. Então, daqui a um pouco ele olha para ele e diz: venha, segue-me. E aí esse homem pega, ele vai lá e ele informa aos seus superiores de que ele não vai mais trabalhar como cobrador de impostos. E para celebrar aquele momento, ele faz uma festa. Então ele chama todos os seus amigos. Quem eram os amigos dele? Cobrador de impostos. Então vem os cobradores de impostos, vem todo tipo de pessoa que os judeus normalmente não gostavam. E eles se sentam à mesa, e Jesus vem e senta-se à mesa com eles. E aí
Então eles começam a dizer: ah, mas esse aí diz que é o Cristo, mas ele nem sabe direito quem são essas pessoas que estão na mesa, porque se ele soubesse, ele não se sentaria com eles. Se ele soubesse que esses aí são publicanos, que esses aí são cobradores de impostos, que esses aí são pessoas marginalizadas, ele não se sentaria com eles. Então a religião excluía, mas o reino de Deus não, Cristo não. Cristo, ele se sentava justamente com essas pessoas que ninguém dava atenção. Ele parava para ouvir os leprosos, por exemplo. O leproso não podia nem entrar na cidade. Leproso não podia se aproximar das pessoas da cidade. Mas a palavra diz que os leprosos entraram na cidade para falar com Jesus. E ele para, escuta os leprosos, cura os leprosos e os devolve à sociedade. Nós vemos Jesus, por exemplo, parar, fazer uma longa caminhada no deserto e entrar em Samaria no horário quente do meio-dia para se encontrar com a mulher samaritana. Essa mulher, o horário de buscar água era cedo da manhã, mas ela era uma mulher de fama, como é que se diz? Uma fama não muito boa. Então as outras mulheres da localidade não gostavam dela, porque ela própria, na conversa com Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. E ela disse: não, eu não tenho marido. E aí Jesus disse para ela: é verdade, você não tem marido, você já teve tanto, agora o que você tem nem é teu. Jesus seria o sétimo que chegava para ter um relacionamento com aquela mulher. Jesus seria o sétimo marido. Ele então começa a conversar com ela. E ele pega, já que ela não pode ir de manhã, como todas as mulheres vão, ela vai no horário do meio-dia. Ninguém vai buscar água no horário do meio-dia, mas aquela mulher foi. E aí Jesus faz uma longa caminhada, e ele entra em Samaria e senta-se à beira do poço, à beira do tanque, para justamente conversar com aquela mulher, para justamente dar tempo e atenção para aquela mulher. E ele começa a puxar um assunto sobre a água: quem toma água, quem não toma água, que água que você vai me dar me dar água, não vai me dar água, enfim. E ele vai conversando com ela e diz: olha, porque se você bebesse da água que eu tenho, você nunca teria sede. E ela olha, vê que Jesus não tem um balde, Jesus não tem uma vasilha. Como que ele está lhe oferecendo água? Como que ele está lhe oferecendo algo? E Jesus para conversar com aquela mulher. Quando os discípulos chegam, ficam assustados, abismados de ver Jesus, um judeu, conversando com uma mulher, e ainda com uma mulher samaritana. Então Jesus, ele apresenta para as pessoas um reino que é um reino que inclui pessoas, um reino que não exclui ninguém. Por muitos anos, como pastor denominacional, ao longo de 35 anos de ministério, muitas pessoas foram excluídas da congregação, ou como a gente dizia, uma igreja onde a gente administrava, por N motivos. Por N motivos, pessoas eram excluídas. Mas você vê que Jesus, quando há um problema com Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Pedro era do alto escalão, fazia parte do seu grupo mais seleto. Jesus poderia ter feito o que a religião costuma fazer. Jesus podia chamar Pedro e dizer: Pedro, você me negou, Pedro. Você é uma testemunha ocular de todos os milagres. Você negou que me conhecia. Você usou palavras de baixo escalão para se referir a mim. Pedro, você está excluído. Eu vou fazer uma carta, você está excluído. Você agora não faz mais parte do reino. Mas Jesus não fez isso. Ele podia ter chamado Tomé, que vivia duvidando de tudo que ele falava. Tomé tudo duvidava. Jesus podia ter chamado Tomé e ter dito para ele: Tomé, você duvida de tudo, Tomé. Você é um homem de pouca fé. Sabe uma coisa, Tomé? Você também está excluído. Podia ter excluído Tomé. Podia ter chamado João, quando João queria orar para descer fogo do céu e consumir uma vila inteira, porque só porque trataram ele mal, João diz assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma toda essa vila? Jesus podia ter dito: não, Tomé, não, João, o que é isso? Não, João, você também está excluído. Ele poderia ter tratado essas coisas como a religião costuma tratar, mas ao invés disso, não.
Ele simplesmente tratou esses homens, ele perdoou esses homens, ele trabalhou a vida desses homens, ele não excluiu ninguém. Você lê os evangelhos e você vê que nunca Jesus impôs qualquer impedimento para que alguém se aproximasse do Senhor. Nunca ele impôs qualquer situação. Então hoje, muitas vezes, alguém diz assim, eu lembro de uma senhora que diz assim, pastor, eu queria muito, o meu sonho é me batizar nas águas. Eu olhei para ela e disse, mas é muito simples, irmã, a gente marca lá e a gente faz o batismo, a gente pode ser só a senhora convida alguém da família, e aí a gente celebra o batismo lá para a senhora. Daí ela disse, não, mas é que lá na igreja que eu vou, eu não posso me batizar. Eu disse, por que não pode batizar? Porque eu não sou casada. Eu não sou casada e eles não dizem que eu não posso me batizar. Mas o que tem a ver o batismo com o casamento? Não tem nada a ver. Mas eu não posso, então eu vou ficar esperando até um dia que o meu marido se converta para que eu possa me batizar. Eu disse, mas a senhora não precisa esperar. Como que não? A senhora quer batizar a senhora hoje mesmo? Não, mas aí eu quero me batizar lá. Então tá bom. Então Jesus, ele nunca colocou qualquer impedimento. Eu já conversei com pessoas que disseram, eu não posso apresentar o meu bebê, meu sonho é apresentar o meu bebê, mas eu não posso, pastor, porque eu não sou casado. Então tudo tem uma conversa, uma coisa que impedia a pessoa de se aproximar de Jesus. E coloca impedimentos, coloca empecilhos, cria obstáculos para que alguém se aproxime de Jesus. Então Jesus, ele trouxe um evangelho que era inclusivo, ou seja, qualquer pessoa podia se aproximar de Jesus. Então nós temos um centurião, que era um soldado de alta posição no governo romano, alguém que governava, que liderava 100 soldados, por isso chamava centurião. Esse centurião vem falar com Jesus, e esse centurião vem pedir para Jesus em favor de um dos seus servos. Nós vemos depois Cornélio, que era um cidadão romano, que vem em busca do evangelho, e que Jesus tem que quebrar os preconceitos de Pedro, e Pedro está lá orando, e Jesus tem que vir e quebrar os preconceitos dele. E quando então Pedro tem a visão do lençol que descia, cheio de animais impuros, e aí Deus disse assim, Pedro, mata e come. Era meio-dia, era a hora da fome, o almoço não tinha saído ainda, Pedro estava lá orando com fome, e aí Deus mostra para ele aquele lençol descendo do céu, cheio de animais impuros, e ele olha para aquilo, e Deus diz, mata e come, Pedro. Pedro diz, não, Senhor, eu não posso comer essas coisas que são impuras. E Deus disse, como impuro? Como você está dizendo que é impuro algo que Deus santificou? Como que você está dizendo que isso você não pode comer? Deus precisou romper isso. E aí Deus diz assim para ele, Pedro, daqui um pouquinho vai chegar alguém, e vai acontecer isso, e você vai e acompanha essas pessoas. Porque se Jesus não tivesse dado a visão para Pedro, e alguém chegasse lá dizendo, Cornélio, um cidadão romano, ele ouviu falar do evangelho e ele quer se encontrar contigo, Pedro não iria. Porque ele entendia que só os judeus podiam ter acesso a Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele apresentou o evangelho de uma forma que ninguém era excluído, nem os romanos, nem os sírios. Tem o relato da mulher cananeia. Jesus vai para Tiro e Sidom, e aquela mulher vai atrás de Jesus dizendo, Senhor, cura minha filha. Jesus, olha minha filha. E Jesus fala dos cachorrinhos, fala do pão, fala do que está à mesa. E aquela mulher, ela alcança de Jesus o que ele queria. Então Jesus, quando nós lemos o primeiro texto, você está pensando, pastor, uma coisa está falando do outro, pastor, acho que nem sabe o que está falando. Jesus, ele está falando sobre aquilo que está no coração do homem. E eu estava falando tudo isso para dizer que a religião, ela trabalha porque ela quer provocar uma mudança externa. A religião, ela quer, por exemplo, se você conheceu a Cristo, bom, então agora você conheceu a Cristo, então ela começa a determinar, ela começa a exigir como deve ser a sua vida, porque agora você é cristão. Como tem que ser a sua vida agora que você é cristão? Então agora você tem que usar uma saia comprida, agora o homem não pode mais deixar a barba, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, agora você tem que aprender um novo dialeto,
o evangeliquez, o crentez, sei lá, agora você tem que falar desse jeito, agora você tem que viver desse jeito, agora você tem que falar dessa forma, o cabelo não pode mais cortar. Então a pessoa começa a receber tantas coisas que pode, não pode, muito mais não pode do que pode. E aí a pessoa começa a seguir todas aquelas liturgias, todos aqueles rituais, porque ela quer se aproximar de Deus. Ela quer se aproximar de Deus, mas a religião vai criando impedimentos. Você se converteu? Me converti. É casado? Não. Então você já não pode ser batizado. E você não pode se batizar, você já está perdido. Aí o outro lá, não, agora meus filhos são pequenininhos, nunca apresentei em lugar nenhum, eu vivia tal fé, mas agora eu quero apresentar no fim. Não, você não pode porque você não é casado. Então ela vai criando impedimentos. Porque a religião acredita que o problema está do lado de fora. Então se o cidadão ele mudar o modo de vestir, ele agora vai cultuar ao Senhor, ele tem que ir de roupa social, porque Deus não aceita roupa esportiva, Deus quer só roupa social. E a gente vê pessoas preocupadas com isso. Eu já vi gente publicando no Facebook, alguém tem calça social, alguém tem gravata. A outra vez que nós distribuímos roupa, um rapaz aí, pastor, o senhor não tem uma roupa social para mim, uma calça, um terno, uma camisa? Eu disse, não, eu até não tenho, posso ver o tamanho e tal, mas por que você quer? Não, porque faz muito tempo que eu me afastei da minha igreja, agora eu quero voltar, mas lá eu só posso ir se eu for de roupa social. Eu disse, cara, mas não tem nada a ver. Você pode ir de jeans, você não quer ir de jeans e camiseta, vai ali no ministério. Não, mas eu quero ir lá, pastor. E lá só pode ir de roupa social, lá só pode ir se eu for de terno, gravata e tal. O senhor não tem para mim. Quer dizer, o cara quer buscar Jesus, mas disseram para ele que a única maneira de ele seguir Jesus é se ele botar uma roupa social, se ele colocar um terno e uma gravata, se a mulher botar um vestido longo, se ela não cortar o cabelo, se não raspar o sovaco, e tantas coisas externas que não tem nada a ver com a sua vida com Deus. A religião vai colocando impedimentos, ela vai colocando dificuldades para que a pessoa se aproxime de Cristo. Então Jesus vem e diz: o problema não está fora do homem. O problema não é o que tem do lado de fora do homem. Se ele tem uma tatuagem, se ele veste esse tipo de roupa, se tem drag no cabelo, se usa piercing, se tem, sei lá, nada disso tem a ver com ele se aproximar de Deus. Se vai de boné, não vai de boné, se usa terno, não usa terno, isso são coisas exteriores, isso são coisas que não influenciam em nada no nosso espírito. Então Jesus, no primeiro texto que nós lemos, ele diz assim: o que contamina o homem não é o que está do lado de fora. O que contamina o homem, o que torna uma pessoa mais complicada, não é o que está do lado de fora. Não é se ele está de terno ou não. Se a pessoa parar um pouco e pensar, se terno tornasse alguém mais santo, Brasília não seria o que é. Todo mundo lá usa terno. Todo mundo usa terno lá em Brasília. Você entra no Congresso, todo mundo usa terno. Não pode entrar se não for de terno e gravata. As mulheres não podem entrar se não for de uma roupa social. Mas lá é o lugar mais corrupto do Brasil, que não devia ser. Então, a vestimenta, aquilo que a gente veste, ela não vai demonstrar se houve uma mudança, uma transformação no coração. Aqui está a grande diferença. A religião quer provocar uma mudança externa, mas Cristo quer provocar uma transformação por dentro. Aqui é que está a grande diferença. Então nós vemos que Jesus, ele nunca impôs nada. Ele podia ter se recusado a falar com a mulher samaritana. Ele podia ter se recusado a atender e a ouvir tantas pessoas, porque elas não fechavam o quadro, elas não fechavam o perfil de pessoas que podiam fazer parte de uma religião. Elas eram tudo errado. Eram pessoas muito problemáticas. Eram pessoas que não podiam ser atendidas ou recebidas pela religião, mas elas foram recebidas por Jesus. Elas foram recebidas por Jesus. Então, em Marcos 16:15, você com certeza conhece esse texto, né?
talvez não conheça o endereço, mas já ouviu falar. Marcos 16:15. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho para quem? Toda criatura. Então Jesus, ele poderia ter dito para quem, para que tipo de pessoa, qual é o perfil das pessoas que vocês vão abordar? Você nunca viu uma empresa que trabalha com perfil de pessoas? Às vezes a empresa, eu lembro quando a gente ia sair de férias lá em Santa Catarina, a gente ia no litoral. Então durante as férias haviam empresas que enviavam vendedores, enfim, para vender planos de hospedagem, planos não sei o quê. E aí eles andavam pela beira da praia e eles iam analisando as pessoas pelo perfil. O perfil era o tipo de roupa, o tipo de cadeira, se tinha carro, valendo carro. E então eles abordavam as pessoas pelo perfil. Eles olhavam e diziam, não, esse negão ali tem cara de quem tem dinheiro, eu vou oferecer para ele. Aí convidavam para ir e tal, e aí eles ofereciam um pacote de hospedagem. Então Jesus, ele poderia ter dito assim, olha, na hora que vocês forem pregar o evangelho, vocês vão abordar esse perfil de pessoas. Gente de bem, gente de sociedade, gente honrada. Podia ter dito para eles isso, mas muito pelo contrário. Quando ele envia os discípulos, ele diz assim, ó, vocês vão por todo mundo. Ele não fechou um quadro geográfico, só em Jerusalém, só aqui, só ali, só em cidades ricas, só em cidades de alto padrão, de alto nível. Ele diz, não, vocês vão por todo mundo. E vocês vão pregar o evangelho para toda criatura, para qualquer tipo de pessoa, vocês vão pregar o evangelho. Para qualquer tipo de pessoas, vocês vão anunciar o reino de Deus. Para qualquer tipo de pessoa, não importa qual é a condição social dessa pessoa. Você vê isso nos evangelhos, você vê isso em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro prega o evangelho naquela imensa multidão, e naquela imensa multidão todos eles se rendem a Cristo, e Pedro naquele mesmo momento leva essas pessoas ao rio e os batiza no mesmo dia. Então tem coisas que às vezes não consigo entrar na minha mente. Por exemplo, Pedro chegar e dizer para 10 mil pessoas famintas por Deus, dizer para eles assim, não, agora vocês têm que fazer um curso de batismo. Agora vocês têm que sentar e aprender, para daí depois decidir se vocês vão se batizar. Não, terminou de pregar, as pessoas receberam Jesus, vamos para o rio lá, batizou todas. Outra coisa que não entra na minha cabeça, Pedro com 10 mil pessoas à margem do rio, e aí chama lá, ó João, traz as vestes brancas do batismo. Você vê isso? Não, né? Será que alguma irmãzinha saiu na hora, pegou uma máquina industrial, vamos confeccionar bastante capa de batismo, porque hoje vai ter batismo. E tem que ser branco, procura na cidade aí. Não, você não vê isso. Você não vê isso em nenhuma situação em que eles levaram as pessoas a se batizar. Você vê que quando Filipe está lá na cidade, sendo tremendamente usado por Deus, e aí o Espírito Santo pega ele e o transporta da cidade para o deserto, para falar do Evangelho para uma única pessoa, para o único homem que está viajando numa carruagem, lendo o livro de Isaías. E aí Filipe chega e pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele disse, eu não sei direito de quem é que o autor está falando. É dele mesmo, é de outra pessoa? Aí Filipe diz, não, ele está falando sobre Cristo, ele está falando de Jesus, ele fala. E lá pelas tantas o homem está à margem do caminho. Ele em questão de talvez uma hora conversando com Filipe, ele entendeu. E aí ele pergunta para Filipe, ali tem água.
Ali tem água. O que impede que eu seja batizado? O que Filipe disse para ele? Filipe pediu, qual é, me mostra o teu RG. Deixa eu ver. Qual é teu estado civil? Você é casado? Você é solteiro? Qual é? Você tem em casa alguma coisa de macumba? Você tem em casa alguma coisa? O que é? Não. Filipe disse para ele assim: se você crê em Jesus, te alisse. Se você crê no Senhor Jesus, você pode ser batizado. Então pararam a carruagem. O homem desceu de novo. Filipe não tinha uma capa branca lá com ele. Filipe não pegou por baixo da túnica. Só um pouquinho agora, só um pouquinho. Só espera um pouquinho. Ele puxou lá, sacudiu, desamassou a túnica branca. Agora o senhor veste essa túnica aí, porque o senhor vai se batizar, tem que botar essa túnica branca. Não. Ele parou, desceu, batizou o homem voltou para a carruagem. O Espírito Santo pegou ele de novo, levou de volta para a cidade e pronto. Então você vê que o Evangelho, Jesus disse para ele: vocês vão, é para todo mundo, é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Todos podem ouvir o Evangelho. Todos estão aptos a serem recebidos pelo Evangelho. Todos estão aptos para serem recebidos no reino de Deus. O reino de Deus é um reino inclusivo. Mateus 18:14. Mateus 18:14. Olha o que Jesus fala. Mateus 18. (18, 14). Assim, posso ler? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nunca alguém ouça, quando ela tiver desejo de buscar o Senhor, que ela nunca ouça de alguém: tu não pode. Tu não pode. Tu não pode porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Jesus disse: a vontade do Pai é que ninguém se perca. Ele está falando aqui da parábola da ovelha perdida. A vontade do Pai é que ninguém seja excluído. A vontade do Pai é que para ninguém essa porta seja fechada. Se a pessoa crer, se a pessoa abrir o seu coração, que ninguém diga para ela: você não pode, você não tem condições, você não é do perfil de nossa denominação, você não é do perfil dessa congregação. Aqui as pessoas são mais elas têm mais cultura, as pessoas aqui são mais estudadas, e elas não podem estar no meio de pessoas como você. Não podem. É que nem a história uma certa autoridade ia vir numa congregação, e o pastor chamou a irmãzinha daquelas barulhentas que orava, fazia barulho e coisa, e o pastor chamou ela e disse: hoje a senhora não pode fazer barulho. Hoje a senhora não pode orar alto, porque vai vir uma pessoa muito importante aqui na igreja. E aí essa pessoa pode ficar escandalizada com você. Então a senhora, por favor, a senhora fique bem quietinha. Tá bom, pastor? Tá bom? Sim, senhor. E chegou na hora do culto e o Espírito Santo veio, e a única pessoa que ele achou foi aquela senhora, que tinha o seu coração aberto para ele. E ela começou a orar, e sapateou para lá, e sapateou para cá, pisou no pé do visitante e falou os negócios para ele. E aí o pastor deu um jeito de fazer ela se acalmar, pediu desculpa para o visitante, e o visitante disse: mas de tudo que aconteceu nessa noite, a parte mais importante foi quando essa senhora veio orar por mim. Então a religião, ela diz assim: você não faz parte do nosso perfil, você não fecha o perfil do nosso grupo, você não tem cultura para fazer parte do nosso grupo. Mas Jesus disse assim: qualquer pessoa pode fazer parte do reino. Qualquer pessoa. Aí o que mais que a palavra de Deus fala? Lucas 11:39. Lucas 11:39.
Lucas 11, 39. Vamos ler dois textos aqui. Lucas 11, 39. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. O que Jesus está dizendo? Vocês se preocupam com o exterior. Eu hoje conversava com uma pessoa, me chamou, eu acho que fiquei quase uma hora conversando. Conversamos várias coisas. Começamos falando sobre festa junina na igreja e terminamos falando sobre tatuagem. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu disse, cara, presta atenção. Uma pessoa pode ir numa igreja, um homem pode ir numa igreja de terno e gravata, e este homem de terno e gravata ser um homem adúltero, ser um homem que trai a esposa, que é mau pagador, que é mau caráter. Mas quando ele entrar naquele lugar, as pessoas vão olhar o terno e gravata e vão entender que ele é muito santo, porque ele está de terno e gravata. Mas outro homem pode ir no mesmo lugar, sem terno e gravata, e com tatuagens. E as pessoas vão olhar para esse homem com tatuagem e vão entender que esse homem com tatuagem, embora seja uma pessoa de princípios, embora seja uma pessoa que procura viver a palavra de Deus, as pessoas vão olhar para ele e eles vão julgar, porque ele tem tatuagem, então essa pessoa não presta, porque tem tatuagem. Eu disse, isso não tem nada a ver se a pessoa está de terno, não está de terno, se ela tem tatuagem ou não tem tatuagem. Porque o problema do homem é que aquele que adultera, aquele que é mau caráter, aquele que trai a sua esposa, aquele que é um péssimo marido, uma péssima esposa, isso não vem tatuado. Isso não está tatuado na testa assim, ó. Ele entra num lugar e está escrito, que nem fizeram o menino aqui, eles são vacilão. Não está escrito na testa dele, eu sou adúltero. Não está escrito na testa, eu até o 39. No último dia, posso ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Então Jesus, ele fala do interior dos fariseus. O que ele diz que havia no interior dos fariseus, dos religiosos, da mentalidade religiosa? Por fora estava bonito, mas por dentro havia maldade e rapina. Agora ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior, o que tem no seu interior? Fluirão rios de água viva. Então, pastor, quer dizer que eu posso seguir Jesus de qualquer jeito? Não, querido, não é assim. A questão é que se precisa acontecer alguma coisa, tem que acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. O que Jesus está querendo dizer é que eu não posso impedir alguém de vir a Ele. Eu não posso criar impedimentos para que alguém se aproxime a Ele. Ele mesmo disse, quem estiver cansado e sobrecarregado. Para quem que Jesus falou isso? Para os religiosos. Ele diz assim, você está cansado desse negócio de religião, de igreja, de seguir costume, de seguir aquilo? Você está cansado disso? Você vem a mim. Foi isso que ele disse. Você está cansado disso? Vem a mim. Vem a mim que eu vos aliviarei. Ele podia aqui ter dito, você quiser vir a mim, você tem que ir, isso aqui. Não. Então ele está dizendo, você pode vir. Vem do jeito que você está. Vê a condição que você está vivendo agora. Não importa qual seja. Quando você for pego por dentro, e por dentro começar a acontecer uma transformação,
essa transformação ela vai se manifestar exteriormente. Amém? Então, essa pessoa conduzida pelo Espírito Santo, não porque alguém vai dizer, não, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, não. O Espírito Santo vai ministrar a ela e ela vai perceber, eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso, eu percebo que isso aqui não está legal, eu sei que isso aqui agora eu tenho que fazer diferente, porque algo aconteceu dentro dela. Então Cristo propõe o que se chama de metanoia, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Cristo propõe que você seja pego por dentro e de dentro para fora aconteça o que a religião não consegue fazer. A religião tenta mudar, mas de fora para dentro. E aí ela não consegue, porque por fora preencheu o perfil, mas por dentro existe maldade e rapina. Por dentro existe maldade e rapina. Aí Jesus vem e diz, não, é dentro. É dentro. Ele mesmo fala, o reino de Deus está dentro de você. Agora ele diz, daquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Numa outra versão diz assim, do seu ventre, de dentro de você. Amém? Então a gente sempre diz, Cristo tem que nos pegar por dentro. Quando Ele nos pegar por dentro, Ele vai provocar todas as transformações que precisam acontecer. E aí vai ser que nem aquela música popular dizia, vai acontecer naturalmente. Naturalmente a coisa vai acontecer. Porque quem vai fazer é o Espírito Santo, não é o homem. Então o senhor quer dizer que quando o Espírito Santo me pegar, eu vou ter que usar cabelão e saião, pastor? Não é isso que eu estou falando. Não se trata do que vestir e do que não vestir. Se trata daquilo que Ele vai fazer no seu interior. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo ele possa nos pegar por dentro, Ele possa fazer o que Ele quer fazer em nossa vida, que nós possamos permitir que Ele promova uma metanoia, uma mudança na nossa mentalidade, e que essa mudança ela seja realizada pelo Espírito Santo, não por nós, mas pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar em